pessoal, hoje eu estou aqui com os meninos da Promóvel, o Cláudio, Eduardo, Arthur e o Rodrigo. Um prazer receber vocês aqui para ouvir um pouquinho da história. A Promóvel é o nosso parceiro em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Cláudio, queria começar por você. Queria ouvir Bom um pouquinho dia, sobre a sua bem. história. Bom dia, bom dia. Queria ouvir um pouco sobre a sua história, né, como profissional, quando entrou no setor, e depois me conta um pouquinho da Promóvel. Aí os meninos também fiquem à vontade para contar. Olha, a minha história dentro do segmento começou mais ou menos assim. Eu, com 14 anos, eu fui fazer um curso profissionalizante. Naquela época, a nossa cidade, muito conhecida pelo setor metalmecânico muito forte, né? E eu fui fazer um curso para trabalhar no setor metalmecânico, um curso de 1.600 horas, mas pelo Senai. E, na época, as empresas ajudavam, tinha uma coparticipação, empresas privadas ajudavam um aluno que fazia um curso no Senai, né? Dava uma participação. E eu fui fazer, por sorte ou por destino, eu fui ficar ligado a uma empresa do setor moveleiro. Eles faziam, era uma fábrica de compensados, chamada Madesorze, aqui em Caxias do Sul. Uma empresa tradicional, uma empresa que já tinha, naquela época, 40 anos de vida, muito tradicional no Rio Grande do Sul, que exportava compensados para o mundo e atendia muito o mercado brasileiro. E, na época, não existia o MDF, existia o compensado. E eu fui fazer o curso de 1.600 horas, um curso de 2 anos, direcionado para o setor metalmecânico, pago por uma empresa de compensados. Quando eu terminei esse curso, acredite ou não, eu trabalhei meio turno só na área de mecânica desta empresa, porque eu fui trabalhar com manutenção lá dentro. E imagina, na minha época, já com 16 anos, depois de 2 anos de curso, fui todo bonitinho, fui todo arrumado para trabalhar lá na tal da manutenção, porque onde eu fazia o curso era uma escola tinha muita disciplina, tinha muita organização, tinha muita limpeza, e me botaram embaixo de uma prensa lá para trocar um retentor de uma prensa de compensados, e foi muito traumático para mim naquele dia. E eu já cheguei lá perto do meio-dia dizendo que eu queria ir embora. Eu quero ir embora porque não está de acordo com aquilo que eu estudei. Aí diz a pessoa, mas, cara, eu te paguei um curso no RH, né? Pagamos um curso para você de 1.600 horas, 2 anos, e agora você vai simplesmente virar as costas e ir embora? Digo, tá, mas o que tem para mim fazer aí? Bom, se não é no setor de manutenção da fábrica, a gente pode te botar aí na fábrica, trabalhar na fábrica. Digo, bom, posso fazer uma experiência, então. Porque também aí eu fui ficando. E eu trabalhei 8 meses na fábrica. Aí, como eu era muito curioso, me botaram a trabalhar na área de controle de qualidade. Controle de qualidade, você sabe que tinha todos os processos lá internos para a gente acompanhar, para garantir uma qualidade aceitável ao mercado, mas também tinha problemas para serem resolvidos com o mercado. Então, eu passei a ir viajar, a visitar clientes, a ver problemas. E esse contato com esse público é que me despertou a vontade de um dia trabalhar nessa área, mais na área comercial. Isso se passou assim que eu fui controle de qualidade perto de 5 anos. Aí, quando eu já tinha uns 7, 8, 9 anos de empresa, me deu vontade eu visitava as revendas também, de ter um negócio, de ter uma revenda de produtos. Aí eu fui pedir para o meu chefe para me mandar embora. Digo, eu quero ir embora. Ele disse, mas como tu vai embora? Tinha perto de 9 anos de empresa já, por aí. Eu quero ir embora porque eu quero ser vendedor, eu quero trabalhar na área comercial como representante comercial, eu quero daqui a pouco lá na frente ter a minha revenda.
E ele me disse assim, mas, Cláudio, tu não sabe nem falar direito, tu não sabe nem se expressar direito, como é que tu vai trabalhar na área comercial? Mas, legal, saí, fui trabalhar como representante comercial na área de químicos para o setor moveleiro. Passou-se, assim, 7, 8 meses, essa indústria de compensados me chamou. Aí eles me chamaram, a Madesores me chamou porque abriu uma vaga para vender produtos para marcenaria, o tal do compensado da Madesores para marcenaria. E eu passei a visitar, então, marceneiros. A empresa fez uma convenção de vendas em Gramado e eu era um gurizão lá na frente para falar o que eu estava fazendo de tão diferente que eu estava batendo recorde de venda mês após mês. Eu já tinha 6 meses de empresa, né? E é uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu disse, olha, eu só levanto cedo, vou trabalhar, quando é 7h15 estou nos clientes, procuro entender o que acontece com eles e contribuir da melhor forma, porque a venda em si, ela acontece. Entendendo como é que o cliente funciona, cada cliente tem um jeito, tem um gosto, tem alguma preferência, tem uma maneira de ser atendido, e eu fui entendendo isso. Era trabalho, simplesmente era trabalho na minha cabeça, né? Não tinha nada de muito diferente. Bom, eu fui vendedor dessa empresa, vendedor externo, funcionário, durante 8 anos, eu acho. Por aí. Até que essa empresa ela recebeu uma consultoria que dizia para ela que todo produto de segunda qualidade, de terceira qualidade, que era gerado na fábrica, e era em torno de 15% do volume total de produção dela, ela tinha que botar no mercado, numa revenda, ela tinha que não botar nem o carimbo dela, ela tinha que destinar para alguém e ela só se caracterizar no mercado por vender produtos de primeira qualidade. E pediram se eu queria topar esse desafio, porque eu era o cara que mais vendia aqueles produtos de segunda qualidade, aqueles produtos que tinham algum problema de qualidade. E eu topei. Aí eu tive que alugar um pavilhão, tive que contratar um funcionário, imagina, sem dinheiro, com coragem só, e com o crédito que essa empresa me dava, porque ela já me conhecia. Mas deu tão certo, que em 6 meses eles queriam me puxar de volta para dentro da empresa. Tem 3 dias para dizer se tu quer ou não quer. Tá bom. Aí eu voltei lá e disse, não vou fechar meu negócio. Eu já tenho um trabalho feito, eu estou muito contente com o que eu estou fazendo. Eu já tinha comprado um pavilhão, com 6 meses eu tinha comprado um pavilhão um pouco maior. Eu comecei em 140 metros quadrados, e aí eu já tinha comprado, com 6 meses, um pavilhãozinho de 240 metros para botar os meus compensados e o meu funcionário para atender o mercado. Aí eles, então nós não vamos mais te fornecer produto. Digo, tá bom, vou me virar do jeito que eu posso. E aí eu comecei a desenvolver meu trabalho, abrir mais regiões, contratar pessoas. São um pouco da minha história. Eu também fui representante comercial da Maciça, em 98, quando a Maciça veio para o Brasil, um fabricante de MDF. Ela já tinha operações no Chile e operações na Argentina, de planta, de fábrica de MDF. E ela veio para o Brasil. E aí eu fui um dos caras contratados para visitar o mercado, visitar toda a Serra Gaúcha, atender as fábricas de móveis. Então, eu acompanhei toda essa evolução do produto, do MDF, desde o nascimento dele até os dias de hoje, né? A implantação desses produtos do MDF no Brasil. Eu trabalhei como representante comercial 15 anos, até que lá em 2012, a Maciça mudou, trocou a diretoria, trocou a forma de trabalhar no Brasil. Em vez de representantes comerciais, ela passou a trabalhar com funcionários, com vendedores externos. E aí eu acabei saindo da Maciça e olhando, bom, o que eu tenho agora?
eu tenho o meu comércio. Os meus filhos estavam vindo também, estavam com o Eduardo, eu acho que tinha 10. Em 2012, 13, 14 anos, o Rodrigo com 2 anos menos, o Arthur com 4 anos a menos do que o Eduardo. Então, eu tinha que pensar num negócio sustentável para mim como profissão. Então, eu fui buscar, por já trabalhar em grupo, uma empresa que pudesse me ajudar nesse sentido. Eu entendia na época que era muito melhor eu trabalhar de uma forma cooperada, porque sozinho eu tenho uma visão, e se eu tiver com uma empresa, com outras pessoas, com mais informação, mais parceria, de mais longe. Será um aprendizado que o Placa Centro, esse projeto da Maciça, me deixou muito latente na minha cabeça, né? E aí eu fiquei sabendo que existia uma empresa que trabalhava no setor moveleiro, uma empresa jovem até naquela época, e que tinha essa como objetivo agregar, ajudar a transformar, trazer informação do segmento, trazer uma visão mais à frente do negócio. E eu liguei para o Henrique. O Henrique veio para cá. Eu lembro que eu fui buscar ele no aeroporto, trouxe ele para a Promóvel. Eu lembro conversamos bastante, apresentei meu pai para ele, apresentei meus meninos que já estavam lá dentro da Promóvel, mesmo com 14 anos. O Eduardo já estava com 14 lá, o Rodrigo também, o Arthur também. A partir dos 13, 14 anos, eles estavam dentro da empresa, de alguma forma, olhando, né? Uma coisa que o Henrique me falou que é uma coisa que são nossos valores. Eu cumprimentei quando eu trouxe ele, eu apresentei ele para todos os funcionários e eu cumprimentei os meus funcionários. Mas não porque ele estava junto, porque é uma coisa que a gente tem como é o nosso jeitão. E eles que é uma coisa que chamou a atenção para ele. Aí ele foi embora e tal, depois me deu um retorno. Cláudio, vamos trabalhar junto. Eu lembro que em março de 2013 a gente fechou então o nosso negócio em fevereiro, e aí em março tinha uma FIMA, se não me engano era a FIMA. Tinha um evento aqui em Bento Gonçalves, essa feira de matérias-primas para móveis. E veio uma turma legal de lá para cá. Veio as empresas que já eram afiliadas à Rede Pro. Então, vieram conhecer o nosso espaço, foi muito legal. Hoje eu tenho aquele... Está lá no showroom, Está lá na parede lá do meu showroom, a assinatura dessas pessoas que vieram, desses lojistas, me dando boas-vindas. Isso é motivo de muito orgulho e muita satisfação. Eu tenho ele pendurado ali no meio da loja, que faz parte da nossa história. Por que eu preservo isso? Porque eu fui muito bem acolhido, as pessoas me receberam muito bem, o Henrique, um cara fantástico, e a equipe dele, então, todos vocês são muito importantes no nosso aprendizado, no nosso desenvolvimento. Então, eu tenho isso aí no meio da loja, como fazendo parte da nossa história. O quanto isso é... A Rede Pro lá nos trouxe uma possibilidade muito maior, porque como eu vendia só, num primeiro momento, só compensado, depois, num segundo momento, só MDF, o grande desafio é você entender e abrir, melhorar o teu mix de produto, aprender que não existe só painel para venda. Esse é um trabalho bacana, é um trabalho que é um desafio, requer muita dedicação, e a empresa ela foi crescendo. Eu lembro que a Thalita
me dizia, mas, cara, quanto é que tu vende de ferragem, né? A gente tinha alguma coisa assim em torno de 2% da nossa venda era ferragem. Isso botando a fita de borda no meio dessa história, né? Então, a gente não vendia nada, praticamente não vendia nada. E hoje, a gente pode dizer que 30% do nosso faturamento são outros produtos que não o MDF, que não o painel. Isso é extremamente saudável para a gente e tem uma participação fundamental da Redipro nesse processo todo, porque a gente pôde estar em contato com as melhores marcas do Brasil, as melhores, as maiores. As melhores, eu falo melhor mesmo, porque a avaliação que a Redipro faz de um fornecedor é uma coisa muito legal. E com isso tudo também meus filhos foram evoluindo, foram aprendendo, foram crescendo. Esse trabalho de sucessão também foi uma coisa muito intensa, muito bacana que a Rede fez, porque vocês imaginam essa gurizada aqui pegar um avião e ir para São Paulo, só os três, sozinho, o que é São Paulo, né? Eu, com a idade deles, eu jogava bolinha de gude. Eles estavam pegando avião, indo para São Paulo, participar de experiências, ter contato com pessoas que já estavam fazendo sucessão, que já tinham histórias para contar, experiências para compartilhar. Então, muito bacana. Então, o crescimento dos meus meninos, o desenvolvimento deles, também passa muito pelo... É emocionante, eu me emociono de falar isso, pelo trabalho, pela competência, pela dedicação da Pronegócio. Sobre sucessão, você comentou aí sobre a sucessão. E, na verdade, eu queria que você deixasse um conselho, né, para esses jovens que ainda estão em fase de decisão, se vai suceder mesmo, né, a empresa dos pais, ou se vai caminhar para outra área. Um conselho, uma experiência sua. Só que antes de você falar, eu queria dar a oportunidade aí, caso os meninos queiram falar algo, se sentirem à vontade de comentar. Fiquem à vontade, tá bom? Edu, quer encabeçar aí o Rodrigo, o Arthur? A gente sabe que a decisão de embarcar ou não numa empresa familiar, ela é um momento difícil para quem tem essa possibilidade também, né? Porque é uma decisão que muda a tua vida, né? O sim ou não. Mas uma coisa que a gente sempre teve muito claro aqui, a gente conversa muito, e a possibilidade de estar ou não sempre foi nos dada. Então, ó, o negócio ele existe, a oportunidade existe, vamos tentar, vamos pelo menos sentir, né? Vamos iniciar, vamos conhecer, a oportunidade existe. Então, foi assim que eu entrei com 14, que os meus irmãos entraram também, procurando entender o processo, começar do começo, entender aos pouquinhos e pegando gosto. Se eu tivesse uma dica para dar para quem está iniciando o processo, da mesma forma que a gente iniciou, conheça, esteja aberto a aprender, tenha a humildade de começar, né? De entender que é um processo também. Eu estou evoluindo muito ainda, muito a aprender ainda, e tenho noção disso, né? Mas se eu não tivesse começado lá com 14 a entender como funcionava, eu teria sofrido muito mais, né? Com certeza. Então, aos pouquinhos, pegando bem no detalhe, pouquinho a pouquinho, entendendo com humildade, perguntando bastante, graças a Deus com o apoio de vocês também, com o apoio da equipe, a gente vai compreendendo o negócio como um todo e acaba se sentindo parte dele, né? Quando a gente era pequeno, o pai nunca chegou em casa reclamando do trabalho. Nunca foi um fardo para ele ter um comércio. Nunca foi, que dia horrível, que dia difícil. Sempre vinha com alegria, com a realização de ter o comércio, de ter a Promóvel. Então, a gente cresce enxergando diferente, né? Então, a gente sempre viu como uma oportunidade de se realizar profissionalmente, pessoalmente, de ter contato com várias pessoas. E é aquilo lá, a gente já passou praticamente todos os cantos aqui da empresa. A gente já sabe como funciona cada funcionário ali, a gente já sabe o que faz, a gente já passou por lá. Cada setor a gente já foi almoxarifado, a gente já
já participou lá atrás, então a gente sabe, a gente respira a empresa, né? A gente sabe como é que funciona. Isso dá um pouco mais de segurança, né? Lógico que ninguém é 100% pronto, ninguém está 100% pronto, mas, cara, ter a oportunidade de começar cedo, devagarzinho e aprendendo, hoje faz com que a gente esteja um pouco mais seguro para ter a empatia, para poder cobrar também, porque é o nosso papel, né, como gestor, como sucessor, e vestir a camisa junto, né? Tá aqui no dia a dia. Isso a gente viu também o pai sempre fazer, né? Ser o primeiro a abrir a loja e o último a fechar, isso é importante. Ó, esse quadrinho aqui, Ai, que bonitinho. Quem que é? lembra que eu falei O Edu e o Eu Rodrigo? e o Rodrigo. O Arthur ainda estava na barriga da O mãe. Arthur ainda estava em processo. Estava em processo. Se você olhar, isso aqui é uma pilha de compensado. Isso foi quando eu comecei lá em 96, 97, eles estavam sentados nessa pilha de compensado, talvez até antes, 95. O que é importante nisso tudo e que me deixa muito feliz, primeiramente, é ver eles se desenvolverem, é ver eles aprendendo, é ver eles se dedicando ao negócio. A situação deles estarem aqui sempre foi deixado muito livre para eles. Mas eu sempre achei que ter um negócio, você sendo um herdeiro, pelo menos você tem que conhecer para poder dizer assim, eu quero ou não quero. Então, eu sempre procurei oportunizar para eles conhecer um pouco melhor para que eles pudessem tomar a decisão deles de uma forma mais assertiva. Então, se for dar algum conselho para essa juventude que está no nosso segmento, que são filhos de pais que têm os negócios, procurem conhecer o negócio mais a fundo, para poder saber se tem a vocação para o negócio ou não. Mergulha, aprenda, entenda, porque é uma bela de uma oportunidade. Eu tenho uma relação com o mercado muito legal, inclusive com clientes que têm problemas de inadimplência. A gente tem valores aqui dentro da empresa que a gente trata bem todo mundo que vem aqui, independente da situação que a pessoa se encontra. E isso é um valor muito bacana da Promove. Eu percebo que isso é percebido pelo mercado. Então, basicamente, é isso. A Promove é desse jeito. Parabéns pelos valores, parabéns por ter filhos maravilhosos aí com vocês. Imagino a mãe do seu orgulho. Eu sou mãe e eu sei assim o amor que a gente tem e aquilo que a gente quer para os nossos filhos. Parabéns. Obrigado. Obrigada.